Oi amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal. E hoje eu vou falar uma experiência de vida que aconteceu comigo sobre amizades. Gente, já deixando bem claro e adiantando, amizades é um portal na sua vida, na sua energia, em tudo, amiga. Ela tem o poder de esgotar a sua energia ou ser uma fonte de energia boa. Tudo começou, gente, quando eu saí da minha cidade atual, que eu moro agora, e fui mudar para uma cidade, em outra cidade, né? E aí eu estava começando a 7ª série. Sim, eu morei lá por 4 anos, fiz até o primeiro ano, metade do primeiro ano, e voltei para cá de novo. Mas durante esse percurso aconteceu um ensinamento tão grande na minha vida que literalmente mudou a minha visão sobre amizades. 7º ano do ensino fundamental, e lá eu conheci uma menina que aparentemente, de primeira visão, ela parecia ser diva, maravilhosa, e eu fui lá e fui ser amiga dela, né? Finge que ela é isso aqui. Cheguei e falei, oi fulana, tudo bem? Como é que você se chama? E ela foi lá, né? Não, me chamo tal. Mas ela não me recebeu. Tipo, de primeira ela ficou assim com cara feia, entendeu? Mas tudo bem. Aí eu fui conectando com outras meninas e até que eu cheguei nela, comecei a conversar. E assim, de cara eu já cheguei e aí, depois de um tempo, ela chegou e já começou a falar mal de todo mundo. E nessa época, gente, eu não tinha uma base de conhecimento e eu nem me importei, entendeu? Nessa época eu era uma menina muito insegura mesmo. Eu ia de delineado todos os dias pra escola, gente, fazer um risco preto aqui ia pra escola porque eu tinha insegurança do meu olho, porque na minha cabeça meu olho era muito pequeno, tipo, não era harmônico com o meu rosto, né? Também eu era insegura com a minha pele, porque naquela época, gente, eu peguei pano branco. E aí eu passava base todo dia, gente, todo dia de manhã. Aí eu desenvolvi o estilo streetwear. Não sei pronunciar muito bem, mas é estilo de roupas largas, entendeu? Moletom, calça cargo, wide leg, esse tipo de roupa. E aí nós estava conversando, eu, ela e o professor na sala de aula, e ela simplesmente solta a frase. Tá parecendo um hominho desse jeito. Tipo assim, amigas, né? Desse jeito. E aí eu olhei assim pra cara dela, não aceitei a brincadeira, ela ficou assim constrangida, né? E aí teve outra vez também que eu comprei uma roupa e fui, né, pela primeira vez com ela pra escola. E ela falou assim, eu pisei o pé na sala de aula e ela abriu a boca falando assim, nossa, Maísa, finalmente comprou uma roupa nova, né? Tava precisando. Amigas, que isso? Tipo, eu fiquei assim. Aí, gente, eu peguei e perdi a paciência e falei pra ela, você também tá precisando, né, de umas roupas novas, né? Falei desse jeito pra ela, ficou sem graça. E, gente, uma coisa é fato. Se uma pessoa é sem noção contigo nas brincadeiras, seja sem noção com ela também. Tipo, ela pegava e falava mal de todo mundo, de todas as amigas dela falava mal pra mim. Aí teve um momento lá que aconteceu alguma coisa lá com a mãe dela e com a mãe da amiga dela, que ela pegou e soltou. Era uma coisa muito pesada, gente. Pegou e soltou pra todo mundo. Ela começou a falar pra todo mundo. Todo mundo que passava por ela, ela falava. Falou pra mim também. Começou a falar das intimidades de casal da mãe da menina lá. Falou. Expôs a menina. E eu peguei, cheguei nela e falei assim, por que você tá expondo esse tipo de coisa? Ela falou, ah, não, mas ela é muito falsa comigo e eu vou expor mesmo, que não sei o que. A mãe dela foi falsa com a minha mãe também. E eu vou expor. Expôs a menina pra escola toda. Todo mundo ficou sabendo, gente, foi a coisa mais horrível. A menina ficou desconfortável. E assim, e por mais incrível que pareça, a menina depois, né? A menina descobriu que ela tava falando dela pelas costas. E aí a menina pegou e a gente tá tocando uma playlist ali, eu tô com a mente lá, calma aí. E aí, amigas, a menina pegou, parou de ser amiga dela. Mas depois de um tempo, quando a poeira baixou, elas voltaram a ser amigas. Eu fiquei tipo assim. Então, assim, gente, não seja amigo de quem você não seria. E teve um momento, gente, que eu. Foi uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu assim, que foi literalmente pra mim abrir o meu olho. Assim, não, se você não abrir o olho depois dessa amiga, tu é cega. E isso foi no aniversário dessa pessoa. Ela pegou e falou assim, gente, vamos fazer um bolo pra comemorar meu aniversário? E aí ela convidou eu e essa amiga que ela expôs. Pera, isso foi antes ou depois do aniversário ou dela que aconteceu?
Tá, e essa menina que ela expôs, ela chamou nós duas pra comemorar o aniversário dela. E bem de boa a gente foi. A gente pegou e saímos da escola e fomos na Americanas comprar os ingredientes, né, pro aniversário dela e tal, pra fazer. E aí, amigas, eu e a menina, a gente tava muito na vibes, muito feliz pelo aniversário dela. A gente tava rindo, tal, fazendo gracinha. E todo o tempo ela tava com a cara fechada. A energia dela tava pesando tanto o clima que todo mundo ficou irritado. Nós três ficamos irritados. E por algum motivo a gente ficou silêncio. E aí ela não tava entrando na vibe. E aí a energia dela pesou o clima. E depois da Americanas, até na casa dela, gente, não prestou mais, entendeu? A gente fez o bolo. E aí, amigas, ela pegou e perguntou: mas você quer dormir aqui em casa? Eu falei: não, vou pedir pra minha mãe. Minha mãe foi lá e deixou. E, gente, eu dormi na casa dela umas 2, 3 vezes. E nessas vezes que eu dormi na casa dela, aconteceu muitas coisas mesmo. E uma delas foi que eu dormi na casa dela e eu não percebi a energia pesada que era a casa dela. E aí, amigas, quando eu voltava pra casa, gente, eu voltava revoltada. Eu voltava assim, com raiva de tudo, irritada de tudo, e isso eu brigava com a minha mãe. Brigava e a minha mãe começou a perceber que tinha alguma coisa estranha por aí. Eu nem tinha percebido. A minha mãe falou assim: mas alguma coisa tá acontecendo e a gente vai descobrir qual é a fonte disso aí. Minha mãe parou pra refletir e falou assim: mas você não vai dormir mais na casa dessa menina. Obedeci minha mãe, abaixei a cabeça, eu concordei, porque fazia totalmente sentido. E depois desse dia que eu parei de dormir na casa dela, gente, cortei a amizade com ela também. E acabou. Eu e minha mãe, a gente não brigou mais, entendeu? Gente, foi surreal, entendeu? E aí foi o que eu tirei de aprendizado, é que amizades influenciam na sua energia. Em alguma coisa, a sua amizade tá influenciando, entendeu? E uma coisa que eu aprendi no livro fala como é que a gente acessa o nosso subconsciente. E na minha cabeça a gente, procurava alguma coisa no cérebro para acessar o subconsciente, mas não. O livro mostrou assim que o subconsciente é isso aqui, ó, o nosso externo, sabe? O que a gente faz, as nossas crenças, o que a gente acredita, entende? O nosso subconsciente literalmente é as nossas ações. E aí, gente, eu peguei, me percebi, falei: caraca. E aí, durante o 9º ano, aconteceu alguma coisa com ela. Peraí, gente, tá travando? Tá. Ela fez uma cirurgia e aí ela teve que cortar o cabelo. Aproveitou, ela ficou 3 meses de atestado. 3 meses de atestado. E aí, gente, quando ela voltou, todo mundo, tipo, a gente era um grupinho, né? No 7º ano era só nós duas. E no 8º, nosso grupinho expandiu, entendeu? Entrou uma menina e um menino. Nesses 3 meses, gente, a gente não brigava. A gente não fazia brincadeira sem graça. E aí a gente começou a notar que a energia tava diferente no grupo. A gente tava mais feliz, mais... E aí a menina pegou e soltou a frase: mas você percebeu que, sei lá, tá pesando o clima? A gente falou o nome da menina. E eu parei pra refletir, eu falei: gente, aí eu liguei tudo que a minha mãe falou. Foi uma confirmação, assim. E aí, gente, depois desses 3 meses, ela voltou. Ela voltou e quando ela voltou, ninguém falou com ela. Ninguém falou com ela e ela tinha cortado o cabelo, né? Ela ficou com o cabelo curtinho. E aí ninguém falou com ela. Ela ficou meio assim, entendeu? E aí, graças a Deus, tava no final do ano, já tava terminando o ano. E assim, gente, aí depois eu entrei no 9º ano. Entrei no 9º ano com novas pessoas, graças a Deus. Eu comecei a estudar à tarde e conheci novas pessoas. E foi muito legal, porque a minha energia deu uma limpada, entendeu? Limpou. E aí eu conheci uma menina fantástica, gente. Fantástica, maravilhosa, linda, perfeita. Tipo, linda por fora e linda por dentro. Como eu conheci essa menina? Literalmente, eu cheguei na sala e ela começou a me encarar muito. Muito, eu fiquei assim, sabe? E aí, do nada, o professor de português juntou nós dois pra fazer um trabalho. E foi aí que começou a nossa amizade, né? A gente começou a conversar e tal. Magnífica, a gente nunca brigou uma vez. E olha que nossa amizade durou 1 ano. A gente começou no 9º ano, ser amigas. E até hoje a gente é amiga, sim. Só que eu mudei de cidade, né? Tô morando aqui, nessa cidade que eu estou agora. Eu dormia na casa dela. Gente, todo final de semana eu tava dormindo na casa dela. A mãe dela literalmente tava quase me adotando. Eu voltava em casa, tipo, voltava pra casa
E não dava briga. Eu e minha mãe, a gente não brigava, simplesmente isso. Arrumem amizades boas, saudáveis pra sua vida. Amizades que você seria, tipo, eu não sou mau caráter. Tipo, eu não sou mau caráter, eu também não vou arrumar uma amizade de mau caráter, entendeu? Não arrumem pessoas que vocês não seriam. Isso influencia na sua energia e influencia em tudo na sua vida, entendeu? E é o meu primeiro vídeo aqui no canal, gente. Que satisfação. E um beijo. Até a próxima.